Fala aí, vestibulando, vamos atacar mais um de Física da FUVEST. Então bora, antes de começar, já faço aquele pedido pra você, galera, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, já deixa o like nesse vídeo aqui, pra mim é muito importante pra conseguir continuar fazendo vídeos. Então bora, questão 67, Física da FUVEST 2023, prova V. Questãozinha aí também de eletricidade. Vamos embora. Sempre aquele textinho no início, né? Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura. Então, no gráfico a gente tem que, quanto maior a temperatura, menor a resistência desse termistor. Está aqui na curva. Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Não queremos isso, né? Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente, ou seja, ele nunca vai passar de 10 mA, nunca vai se romper. E ele dá um note a dot aqui, falando da equaçãozinha URI, né? Aqui ele chama U de V, é o diferença de potencial, ele chama de V. V igual a resistência vezes corrente elétrica I. Então vamos escrever aqui. V igual a RI. Maravilha. A gente tem o V, né? Bateria de 5 volts. Vamos achar então quanto seria essa resistência para ele romper no limite do momento que ele rompe, ou seja, com I igual a 10 mA. Então, bora achar isso daí. V a gente sabe que é 5 volts, resistência é o que eu quero achar, e o I é 10 mA, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3. Quanto que vai dar essa resistência aqui? Corto esse com esse, sobra um meio aqui, né? Passa para lá o 10 a menos 3, então vai ficar resistência igual a 0,5 dividido por 10 a menos 3, passo 10 a menos 3 para cima, que é igual a 0,5 vezes 10 ao cubo, ohms. E isso é a mesma coisa que 0,5 quilo-ohms. Quilo é 10 ao cubo, né? Só substituir. Maravilha. E o que isso significa, então? Que a partir de 0,5 quilo-ohms, que está aqui, ó, ele rompe. Então, dá mais ou menos aqui um pouquinho antes de 40 graus, né? Então, a partir disso, ele rompe. Quer dizer que acima de 40 graus ele rompe? Não sei, vamos ver. Temos que analisar essa equação. Vamos ver. O que a gente quer da resistência? A gente sabe que V é constante, 5 volts. Conforme eu aumento a resistência, o que acontece com a corrente elétrica? Se eu tenho essa equação aqui, para manter constante V, eu tenho que diminuir a corrente elétrica, certo? Só assim eu consigo ter essa equação compatível. Aumento a resistência, diminuo a corrente elétrica. Se eu diminuo essa corrente, ele não vai romper. Então o que eu quero? Eu realmente quero que a resistência esteja sempre acima desse valor. Para ela estar acima desse valor, o que eu preciso desse gráfico? Eu preciso que a temperatura esteja sempre abaixo desses mais ou menos 40 graus, né? Porque quando ela vem aqui para a esquerda, eu tenho resistências mais altas. Então é isso, se eu venho para a direita, ou seja, se eu tenho temperaturas acima desses 40 graus aqui, a resistência diminui, a corrente elétrica aumenta, ou seja, ela ultrapassa os 10 mA, ou seja, ela rompe. Então é isso mesmo, eu quero que ele esteja com a temperatura sempre abaixo desses mais ou menos 40 graus. Então vamos ver aqui as alternativas. Em qual faixa ele funcionará adequadamente? Entre 10 e 35. 35 está abaixo desses 40, né? Ele funciona adequadamente? Sim. Entre 20 e 45. 45 já está acima desse valor. Então a resistência fica menor do que 0,5 e a corrente elétrica fica maior do que os 20 mA, ele rompe. Errado. 30 e 55. Errado. 65. Errado. 75. Rompe também. Então é isso. A única alternativa correta é a alternativa A de amor. Nela,
a temperatura sempre fica abaixo desses mais ou menos 40 aqui que a gente achou, ou seja, nunca vai haver o rompimento. Porque a resistência elétrica sempre vai ficar acima dos 0,5, ou seja, corrente elétrica sempre abaixo dos 10 miliamperes. A alternativa correta é a alternativa A. Beleza, rapaziada? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Continue estudando, continue no vestibulando.